O Estreito da Fúria. Como a tensão entre Irã e Israel pode paralisar o mundo? Imagine por um instante a imponente silhueta de um navio-tanque gigante cortando as águas plácidas de uma passagem marítima tão estreita que parece desafiar a própria engenharia naval. Agora, multiplique essa imagem por centenas, dia após dia, carregando a essência vital que move nosso planeta, o petróleo. Essas são as cenas que se desenrolam constantemente no Estreito de Hormuz, um gargalo geográfico que se tornou, ironicamente, o epicentro de uma das maiores fragilidades da economia global. Nos últimos tempos, o mundo tem assistido, com um misto de apreensão e incredulidade, à escalada vertiginosa da tensão entre Irã e Israel. O que começou como uma série de retóricas acaloradas e ataques velados, transformou-se em uma ameaça palpável de conflito aberto, com ecos que podem ressoar muito além das fronteiras do Oriente Médio. E é nesse cenário de incerteza que a importância deste pequeno, mas colossal, Estreito de Hormuz se agiganta. Para o espectador global interessado em geopolítica e economia, é crucial entender que esta não é apenas uma disputa regional. É um barril de pólvora com o potencial de incendiar o mercado mundial de energia. O Estreito de Hormuz não é apenas um nome em um mapa. Ele é a artéria principal que conecta os ricos campos de petróleo do Golfo Pérsico aos mercados consumidores da Ásia, Europa e Américas. Localizado entre o Irã e Omã, ele tem uma largura mínima de apenas 39 quilômetros em seu ponto mais estreito e é a única rota marítima para a vasta maioria do petróleo bruto produzido por países como Arábia Saudita, Iraque, Kuwait e Emirados Árabes Unidos. Pense nisso. Mais de 20% do petróleo mundial, uma em cada 5 gotas do combustível que alimenta nossos carros, indústrias e usinas, passa por este pequeno e vulnerável gargalo marítimo diariamente. É um fluxo ininterrupto de energia, uma dança de gigantes de aço, que, se interrompida, pode desencadear uma crise econômica sem precedentes. A questão central que paira sobre nós é assustadora. Como a interrupção deste fluxo vital pode desencadear uma crise econômica sem precedentes. As consequências de um bloqueio, mesmo que temporário, no Estreito de Hormuz seriam catastróficas. Os preços do petróleo disparariam a níveis estratosféricos, desencadeando uma cascata de aumentos em praticamente todos os setores da economia global. O transporte marítimo, aéreo e terrestre seria impactado, elevando o custo de produtos e serviços em todo o mundo. A inflação se tornaria galopante, o poder de compra diminuiria e a estabilidade financeira de muitas nações seria seriamente comprometida. Para você, espectador, que acompanha este canal, a conexão com o presente e com sua própria vida é direta e inegável. A alta do petróleo afeta diretamente seu bolso. O custo de encher o tanque do seu carro, o preço dos alimentos que chegam à sua mesa, o valor da energia elétrica que ilumina sua casa. Tudo isso está intrinsecamente ligado à estabilidade do Estreito de Hormuz. A economia do seu país, dependente do comércio internacional e do custo da energia, sentiria o golpe de forma profunda. Um conflito a milhares de quilômetros de distância tem, portanto, a capacidade de redefinir sua realidade financeira. É uma demonstração pungente de como o mundo está interconectado, onde a tensão Irã-Israel, um antagonista geopolítico, se traduz em desafios tangíveis para o indivíduo global. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Mas a importância do Estreito de Hormuz não é uma novidade. Sua história é tão rica quanto as reservas de petróleo que o cercam. Há séculos, antes mesmo de o petróleo se tornar o ouro negro, este estreito já era uma rota comercial vital, conectando civilizações do Oriente e do Ocidente. Fenícios, persas, romanos e árabes navegaram por essas águas, trocando especiarias, tecidos e conhecimentos, transformando-o em um caldeirão de culturas e influências. A ascensão do petróleo no século XX, no entanto, catapultou Hormuz para um patamar de importância estratégica, sem precedentes. De repente, essa passagem milenar se tornou a jugular da economia industrial global. O século passado, e especialmente a segunda metade, desenhou o cenário geopolítico atual.
A guerra Irã-Iraque, que se estendeu por grande parte da década de 1980, ofereceu um vislumbre assustador da vulnerabilidade desta rota. Conhecida como a Guerra dos Tanques, foi um período em que ambos os lados atacaram navios-tanque inimigos e de nações neutras, na tentativa de estrangular a economia do adversário. Centenas de navios foram danificados ou afundados, e a comunidade internacional, incluindo as potências globais, precisou intervir para proteger o fluxo de petróleo. Aqueles anos sangrentos ensinaram lições duras sobre a fragilidade do estreito, lições que, infelizmente, parecem ter sido esquecidas ou ignoradas. Hoje, as ameaças do Irã de bloquear o estreito em caso de conflito não são apenas retórica. Elas ecoam a história e são levadas a sério pelas potências globais. O país possui uma considerável capacidade militar naval, incluindo embarcações rápidas, mísseis antinávio e minas marítimas, que poderiam, em teoria, dificultar enormemente o tráfego. Em resposta, a presença militar de potências globais na região é constante e robusta, com frotas navais patrulhando as águas prontas para responder a qualquer ameaça. É uma complexa dança de dissuasão e poder, onde a disputa por influência é palpável a cada milha náutica. Um fato pouco conhecido é que a Guerra dos Tanques na década de 1980, apesar de sua brutalidade, não resultou em um bloqueio total e duradouro do Estreito de Hormuz. As intervenções internacionais e a necessidade premente de manter o fluxo de petróleo evitaram o pior cenário. Contudo, as lições aprendidas sobre a resiliência e a vulnerabilidade da rota são cruciais para entender o presente. A tecnologia militar evoluiu, mas a geografia do estreito permanece a mesma, tornando-o um alvo tentador em tempos de conflito. A complexa relação entre Irã e Israel é a força motriz por trás da atual tensão Irã-Israel, o antagonista que ameaça a estabilidade. As raízes históricas e ideológicas do conflito são profundas e multifacetadas, remontando a décadas de desconfiança, rivalidades regionais e diferentes visões para o futuro do Oriente Médio. O Irã, com sua Revolução Islâmica de 1979, adotou uma postura anti-Israel, considerando o Estado judeu uma entidade ilegítima e um posto avançado do Ocidente na região. Israel, por sua vez, vê o programa nuclear iraniano, seu apoio a grupos como o Hezbollah e o Hamas, e sua retórica belicosa como uma ameaça existencial. Neste tabuleiro geopolítico, os aliados e inimigos se misturam em uma teia intrincada. O Irã conta com o apoio de grupos xiitas e alguns estados que compartilham sua visão anti-ocidental. Israel, por outro lado, tem o forte apoio dos Estados Unidos e de outras potências globais ocidentais, além de ter estabelecido laços com alguns países árabes que veem o Irã como uma ameaça comum. O conflito entre Irã e Israel não é apenas uma questão bilateral. Ele arrasta consigo uma miríade de outros atores, cada um com seus próprios interesses econômicos e de segurança. A comunidade internacional observa com apreensão, ciente de que qualquer faísca nesta região pode incendiar o mundo. O espectador, que acompanha atentamente, compreende que a estabilidade global está por um fio. Se o Estreito de Hormuz fosse bloqueado, mesmo que por um curto período, o impacto econômico seria imediato e devastador. Os preços do petróleo bruto disparariam a níveis sem precedentes, provavelmente ultrapassando os $200 ou $300 por barril em questão de dias. Não se trataria apenas de uma alta gradual, mas de um choque de oferta global que paralisaria mercados e cadeias de suprimentos. A volatilidade seria extrema, com operadores e governos em pânico, tentando garantir qualquer fonte de energia disponível. Este cenário não é apenas uma projeção teórica, é uma certeza matemática, baseada na dependência crítica do mundo a esta rota. Os efeitos em cadeia seriam sentidos em todos os cantos do planeta, transformando a vida do espectador de maneiras profundas e dolorosas. O transporte, seja marítimo, aéreo ou terrestre, tornaria-se proibitivamente caro, elevando o custo de absolutamente tudo. Pense nos alimentos que chegam à sua mesa, nas roupas que você veste, nos eletrônicos que utiliza,
Todos dependem de uma complexa rede logística que seria desmantelada pela alta do petróleo. Indústrias que dependem de combustíveis fósseis para a produção, como a petroquímica, a siderurgia e a agricultura, veriam seus custos explodirem, forçando aumentos de preços ou, pior, paralisações. O custo de vida global dispararia, a inflação se tornaria incontrolável e a maioria dos países mergulharia em uma recessão profunda, talvez até em uma depressão econômica. Diante de tal catástrofe, a busca por alternativas de rota para o petróleo se intensificaria. Existem algumas. O Irã, por exemplo, possui oleodutos que poderiam desviar parte de sua produção diretamente para o Golfo de Omã, contornando o estreito. A Arábia Saudita tem o oleoduto Petroline, ou East-West Pipeline, que pode transportar milhões de barris por dia do leste para o Mar Vermelho. Os Emirados Árabes Unidos também possuem um oleoduto que leva petróleo para o porto de Fujairah, fora do estreito. No entanto, a capacidade combinada dessas alternativas é uma fração do volume que passa por Hormuz. Além disso, a construção de novos oleodutos é cara, demorada e politicamente complexa. Portanto, embora existam, elas não são uma solução mágica e não poderiam compensar a interrupção total do estreito. Sua viabilidade plena e custo-benefício seriam questionáveis em um cenário de crise aguda. A comunidade internacional, ciente desses riscos, estaria em frenética atividade diplomática para desescalar o conflito entre a tensão Irã-Israel. Negociações urgentes, sanções econômicas e pressões políticas seriam implementadas na tentativa de evitar o bloqueio ou de revertê-lo rapidamente. Organismos internacionais como a ONU e potências globais como os Estados Unidos, a China e a União Europeia, que teriam seus próprios interesses econômicos ameaçados, trabalhariam intensamente para encontrar uma saída pacífica. Contudo, a eficácia dessas ações dependeria da vontade política das partes envolvidas e da gravidade da situação no terreno. Em um cenário de crise total, os desdobramentos militares seriam inevitáveis. Se o Irã tentasse bloquear o Estreito de Hormuz, as potências globais, lideradas pelos Estados Unidos, provavelmente tentariam reabri-lo pela força. Isso envolveria operações navais maciças, varredura de minas, combates contra embarcações iranianas e, potencialmente, ataques aéreos a instalações militares iranianas. As consequências seriam uma guerra regional de proporções imprevisíveis, com o risco de escalada para um conflito maior, possivelmente global. A vida de milhares seria perdida, e o Oriente Médio seria ainda mais desestabilizado, com repercussões humanitárias e geopolíticas que se estenderiam por décadas. A tecnologia de vigilância e defesa desempenharia um papel crucial nesse cenário. Satélites, drones e sistemas de radar avançados seriam usados para monitorar o estreito, detectar ameaças e guiar as operações militares. Navios de guerra modernos, equipados com mísseis e sistemas de defesa aérea, tentariam proteger o tráfego marítimo. Contudo, mesmo com toda a tecnologia disponível, a geografia estreita do Estreito de Hormuz e a capacidade de táticas assimétricas do Irã, como o uso de pequenas embarcações rápidas ou minas navais, tornariam a tarefa de garantir a passagem segura de navios extremamente difícil e perigosa. A tecnologia pode mitigar riscos, mas não pode eliminar a vulnerabilidade inerente a este gargalo. Esta reflexão final nos deixa com uma verdade incômoda: a fragilidade da economia global diante de um único ponto geográfico. O Estreito de Hormuz é um lembrete contundente de quão interligado e, ao mesmo tempo, vulnerável nosso mundo se tornou. A segurança energética de cada espectador, a estabilidade de cada nação, depende da paz e da liberdade de navegação em uma pequena faixa de água a milhares de quilômetros de distância. Para você, espectador, que nos acompanhou nesta jornada, o convite é para ir além. Incentive-se a pesquisar mais sobre geopolítica, sobre a intrincada rede de rotas marítimas que sustenta o nosso modo de vida e sobre os complexos conflitos que podem abalá-la. Entender esses mecanismos é o primeiro passo para se tornar um cidadão global mais consciente e preparado. A mensagem de esperança, ou talvez de alerta, é clara.
A necessidade de soluções diplomáticas para evitar uma catástrofe global é mais urgente do que nunca. A paz no Estreito de Hormuz não é apenas um desejo, é uma necessidade para a prosperidade e a estabilidade de todos nós. A história nos mostra os perigos. A razão nos aponta o caminho da diplomacia.